Estamos de volta para o quarto e último bloco desse programa extraordinário, especial que nós estamos fazendo aqui na TV Gazeta para tentar fazer uma avaliação a respeito do debate que aconteceu aqui hoje na TV e também sobre o processo eleitoral. Nós estávamos falando, o Astério estava lembrando aqui que essa linha de argumentação, lembrando do governo da Frente Popular e as promessas da Frente Popular. Astério, o Marcos lembrou da época que o Narciso Mendes aparecia no pedaço de asfalto no programa. Olha, estão me copiando, viu? Esses candidatos estão me copiando, porque esse argumento de 20 mil casas, de 40 mil, era eu que comecei. Bom, claro que tinha um plano de governo, mas a gente tinha que trabalhar em cima do plano de governo que nós começamos há 22 anos atrás. Quer dizer, um argumento presente. Né? E aí, existem falhas, por exemplo, quando a gente está falando essa questão de programa de governo, emprego, casa, com certeza, durante esses 20 anos, a Frente Popular criou o processo de crescimento do Acre se criou mais de 40 mil empregos, com certeza. Criação de casas também deve ter aumentado consideravelmente, mas eu faço um adendo aqui ao que foi mais recente, por exemplo, a Cidade do Povo. Foi um projeto originalmente para 10 mil casas. A Frente Popular conseguiu fazer pelo menos 3 mil casas, um pouco mais de 3 mil casas, e o projeto, quando o Gladson assumiu, ele foi meio que abandonado, deixou de lado isso. Inclusive, essa questão da habitação é um dos pontos fortes de críticas dos adversários contra o atual governador. Então, assim, eu acredito que nesses anos teve sim desenvolvimento, teve sim emprego, mas a gente sabe que todo processo tem começo, meio e fim. Em algum momento cansou, em algum momento o eleitor acreano quis provar algo novo, provou agora o Gladson. O Gladson vai passar pelo grande vestibular no domingo para saber se de fato ele está bem, está na média, vai passar arrastado, vai ficar em recuperação. Então esses são cenários que estão se formando nesse sentido. Hoje pela manhã eu conversei com um especialista em habitação, já que você tocou no tema, e ele colocou o número de 23 mil unidades habitacionais. Essa é uma estimativa de déficit habitacional no estado do Acre. E ele calculou, se a memória não me falha, no governo de Jorge Viana foram construídas mais ou menos 3.600 unidades habitacionais, juntando o governo Binho e governo de Tião Viana, segundo esse especialista, tem inclusive pesquisas na área, projetos que o Tião Viana deu sequência ao governo do Binho, junto com os 8 anos de Tião Viana, nas contas dele, 12 mil unidades habitacionais. Então aí deu 15 mil, a Frente Popular fez aí algo em torno de 15 mil unidades habitacionais e nós ainda temos um déficit de 23 mil unidades. Sempre vai ser maior o déficit do que a oferta. Famílias se criam a todo momento, Toda né? hora tem um filho casando, saindo de casa, então... E o governo federal praticamente cortou para o orçamento do ano que vem investimentos em habitação popular. 90% do orçamento para a construção de casa, 90% para as creches e agora 91% para as mulheres. E isso sinaliza que, a violência por exemplo, a proposta do Jorge Viana de se criar 10 mil casas somente em Rio Branco fica meio que inviabilizado. Vai ser com recursos próprios? Vai ser via BNDES? Qual é a fonte desse recurso? Então o eleitor tem que ficar prestando bastante atenção e questionar o seu candidato em relação a isso. Bom, na opinião de vocês, o debate hoje, a questão de segurança pública foi tratada de uma maneira adequada? Que avaliação que você faz, o Astério? Eu acho que não vem sendo tratado da maneira adequada, porque não custa nada um candidato, porque só bater. O Gladys fez muito pela segurança pública. Fez muito, a gente está vendo. Pega as fotografias aéreas, desde 2019, que é carro, é arma. Eu me lembro que não tinha um fardamento, né, Marcos? Em 2018 estava sem fardamento, era a maior reclamação, não tinha mais munição, não tinha mais nada, quer dizer, armamento, carro, repressão aumentou muito, diminuiu o número de mortes violentas no Acre. Agora, no interior do estado, sobretudo na região do Alto Acre, não consegue diminuir lá. Aumentou 200% Vale do Envira e Cruzeiro do Sul. A violência daqui migrou para o interior. Isso é um fenômeno que a violência que estava em São Paulo, Belo Horizonte, no Rio, há uns 5, 6 anos atrás, ela migrou para as cidades do interior e chegou até o Acre. É porque geralmente no interior é onde o Estado é menos presente. Então faz esse efeito. Lembrando, nós vivemos numa região de fronteira, nós entrevistamos candidatos ao governo
e geralmente os candidatos ao governo certamente falam que a responsabilidade é do governo federal. Nós entrevistamos candidatos ao Senado e poucos se comprometem com essa questão de fronteira. Eu vi candidato ao Senado falando assim, temos que criar mais delegacia, esquecendo de citar que o problema ali na fronteira, ali no eixo, o exército deveria estar lá, não está. Então, assim, eu acredito que o debate tem sido muito raso em relação à segurança pública. Temos que criar mais delegacias, de lascar. É. Ô Marcos, deixa eu mudar novamente aqui o rumo da prosa. Em relação a Gladson Cameli, ontem ele estava sentado na calçada de casa, tocando violão junto com mais uns 3, 4 amigos ali, lembrando da infância dele, que eu corria para cá, corria para acolá. Ele está, parece que nenhuma dessas denúncias pegam no Gladson. Eu queria entender o seguinte, qual a tua avaliação para um governo que pouco apresenta, mas que o governante consegue se deslocar do próprio governo? Que fenômeno é esse, Marcos, na tua leitura? Eu acredito que seja a forma de tratamento com as pessoas. Eu posso falar assim. A empatia é tão poderosa assim? A empatia chega a ser poderosa assim. Nós temos um presidente da República que ele tem uma empatia por um grupo muito forte, que ele pode fazer até coisas absurdas. As maiores barbaridades. As maiores barbaridades, vai ter gente lá no cercadinho aplaudindo. O Gladson, eu que acompanho mais a política, ele às vezes eu acho que ele chega até sendo meio irresponsável. Se eu fosse assessor dele, eu falo, não, você está fazendo isso errado. O Gladson está no meio do protesto, o Gladson entra no meio e vai falar com o pessoal. Aquele pessoal que estava sentado lá, tocando violão com ele, era do cadastro de reserva do bombeiro. Cantaram musiquinha lá, uma paródia com a música do Bolsonaro. Então, ele é o único que consegue fazer isso, é uma coisa dele. Não se sabe até quando isso vai durar. Ele está no auge. Um dia o Jorge Viana já esteve no auge, um dia Tião Viana já esteve no auge. Todos os políticos do Acre já passaram pelo auge. O problema, Marcos, é que assim, tudo bem, todo mundo, essa empatia, essa simpatia, gente boa, etc. O problema é que as pessoas precisam de respostas concretas do governo. E essa falta de resposta, ela já é evidente agora, não é nem no futuro. Exato. E aí? E não pega no homem. É uma coisa a se pensar, inclusive, que intriga até os adversários de pesquisas internas. Ou seja, nós que vivemos aqui da política e vemos as informações, por exemplo, Operação Ptolomeu, que a oposição vive batendo fortemente no governador Gladys Cameli. Uma pesquisa interna de determinado partido de oposição mostrou que a Operação Ptolomeu não é tão conhecida do grande público. Olha, então, isso é um dado que, sim, pode interferir no resultado final de domingo, entendeu? Será que a informação chegou para o maior número de pessoas? Será que as pessoas estão atentas aos detalhes? Então, são esses pontos que são importantes a gente ficar sabendo. Quem decide a eleição não é eu, não é o Astério, não é o Itaã, é a massa. Será que chegou na massa? Esse é o ponto. Astério, a tua leitura, que com a tua resposta a gente finaliza esse programa. Essa repaginação da postura de Edmundo Pinto, que eu sei que você deve ter participado de coberturas jornalísticas das greves do Sinteac, que ele indo lá para o embate, essa postura do governador Gladys, essa repaginação de Edmundo Pinto, tem tanta força assim? Tem, e se tivesse rede social no tempo do Edmundo Pinto, ele seria muito mais amado do que foi. O Edmundo Pinto saiu, ele era deputado estadual, saiu com 3,5% e ganhou o governo do Jorge Viana. Ele ganhou o governo do Jorge Viana, com apoio do MDB, Nabo Júnior e Flaviano Melo fazendo campanha para o Jorge Viana. E o Edmundo Pinto ganhou. Então ele tinha aquele estilo do Gladson também, de ir no canto, de sentar, comer um quibe no meio da rua, de tomar ali no mercado um lanche e tal. Dar aquelas canequinhas. Ele brincava muito. Chocolate para jornalista nas redações. O Edmundo Pinto era de uma simpatia extraordinária, sempre alegre, sempre para cima. O Gladson é assim. Então essa é uma moeda, sabe uma que moeda é política interessante no importante. Gladson? Eu acho que as pessoas gostam nele, porque o Gladson, ele tem sempre uma palavra de esperança e de estímulo. Ele critica o próprio governo. Saúde, você tem razão mesmo, a saúde não está boa mesmo, mas vamos ter que melhorar a saúde. A pessoa, ela se envolve Mas isso beira o populismo, não?
E ele é o Ele dono, joga pra galera. Ele é o chefe da saúde, né? Pois é. Então A responsabilidade é dele e ele toma essa Então, postura. ele toma criticando porque ele vê como sistema e não como culpa dele. Exatamente. Aí. E isso que incomoda também os adversários, porque existe a possibilidade do Gladson Cameli ganhar uma eleição, como se fala, dançando e falando com o calango. Tá certo. Então, esses são os pontos. Marcos, eu quero agradecer muito muito mesmo, agradeço muito a tua participação aqui, agradeço a Roberto Vaz por ter liberado você para estar aqui, Astério Moreira também, colega de casa. Eu quero também agradecer a sua audiência, infelizmente não foi possível a sua participação porque esse programa foi gravado. Esperamos ter contribuído para que você possa dar uma refinada no seu olhar e decidir o seu voto com mais consciência. Boa noite e boa eleição.